Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Dez programas mais caros da NASA. Galileu, custo estimado, 1,6 bilhões de dólares. O Galileu, que deve o seu nome ao grande cientista italiano, começou sua jornada em direção ao maior planeta do Sistema Solar em 1989. Em dezembro de 1995, tornou-se a primeira espaçonave a orbitar o planeta Júpiter. Embora o próprio planeta seja fascinante, Galileu até testemunhou o impacto massivo do cometa Shoemaker-Levy 9. Informações cruciais foram coletadas sobre suas luas. Uma delas, Europa, com seus mares de água escondidos atrás de uma crosta gelada, é uma das concorrentes para abrigar vida em nosso sistema solar. Lamentavelmente, a jornada fascinante de Galileu não poderia continuar para sempre, e, como as coisas mais extraordinárias, infelizmente, teve que chegar ao fim. O Galileu foi encerrado após quase 8 anos em órbita ao ser lançado na atmosfera de Júpiter para evitar a contaminação de qualquer uma das luas de Júpiter com micróbios que podem ter vindo da Terra. Espectrômetro magnético alfa, custo estimado, 2 bilhões de dólares. O AMS-02 ou espectrômetro magnético alfa é um equipamento real e altamente complexo que pode ser encontrado na Estação Espacial Internacional, entregue lá pelo ônibus espacial Endeavour em 2011. O AMS-02, criado pelo Prêmio Nobel e pelo físico de partículas Samuel Tinde, é tão avançado quanto qualquer coisa que você encontrará em um acelerador de partículas na Terra. Ele foi projetado para detectar antimatéria e encontrar dados que pudessem ajudar a resolver o enigma da matéria escura. O AMS-02 coletou dados de mais de 175 bilhões de ocorrências de raios cósmicos durante sua vida e ainda está operacional, apesar de seu ciclo de vida planejado inicial de 3 anos. Em nossa busca para entender melhor nosso mundo, o experimento considerável revelou antimatéria na forma de antiprótons e pósitrons. Os antiprótons são complementos da antimatéria dos prótons, enquanto os pósitrons são as contrapartes da antimatéria dos elétrons. Os pesquisadores descobriram que pósitrons de alta energia são produzidos por várias fontes astronômicas, como colisões de raios cósmicos e matéria escura, em oposição a elétrons de alta energia, fornecendo informações sobre as origens dessas partículas. Telescópio espacial Hubble, custo estimado, 2,5 bilhões de dólares. O telescópio espacial Hubble, em homenagem a Edwin Hubble, um dos melhores astrônomos do século XX, teve um início rochoso após ser colocado em órbita com um erro que reduziu a qualidade das imagens capturadas. O erro de cálculo foi minúsculo, na faixa de microns, ou aproximadamente 1/50 da largura de um cabelo humano. Ainda assim, aconteceu de ser devastador para a delicada peça de tecnologia. Como tal, a NASA teve que enviar astronautas para reparar a falha inserindo pequenos espelhos no campo óptico do Hubble. O Hubble começou a trabalhar sem soluços depois disso, e nas 2 décadas seguintes, o telescópio nos forneceu as fotos mais incríveis já tiradas do nosso universo. Hubble examina o cosmos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que ele testemunhou algum fenômeno cósmico fantástico todos os dias do ano, nos últimos 31 anos, incluindo seu aniversário. Se você ainda não viu sua imagem de aniversário no site da NASA, recomendamos vivamente que o faça porque é uma visualização fascinante. Curiosidade, custo estimado, 2,5 bilhões de dólares. A Curiosidade é, sem dúvida, a sonda mais avançada que já visitou o nosso vizinho planetário Marte, embora não seja de forma alguma a primeira. A qualquer momento do dia, você tem a oportunidade de observar o terreno atual que o Curiosity está investigando, bem como o clima que pode estar ocorrendo, e é incrível de se ver. O objetivo da Curiosity era aprender mais sobre a geologia e o clima do planeta para responder a uma das questões mais urgentes da astronomia: Marte é adequado para a vida humana? E se não for, foi adequado em algum momento de nosso passado? Até este ponto, a resposta à primeira pergunta é um não definitivo, enquanto a resposta à segunda parece inconclusiva. No entanto, a noção de que um robô de alta tecnologia está atualmente vasculhando o terreno e coletando dados em outro mundo é boa o suficiente, em nossa opinião,
para justificar o preço de US$ 2,5 bilhões. Cassini-Huygens, custo estimado, 3,26 bilhões. A NASA lançou a missão Cassini-Huygens em 1997 para explorar Saturno, o mais magnífico dos gigantes gasosos em nosso sistema planetário. A nave foi nomeada em homenagem aos astrônomos italianos e holandeses Giovanni Cassini e Christian Huygens. Após uma viagem de 7 anos, a Cassini foi lançada em órbita acima de Saturno e reuniu informações vitais sobre os anéis, satélites e atmosfera do planeta. A passageira da Cassini, a sonda Huygens da Agência Espacial Europeia, destacou-se da nave principal no dia de Natal de 2004 e pousou com sucesso em Titã, uma das luas de Saturno. Este foi o primeiro pouso realizado no Sistema Solar Exterior e o primeiro pouso em uma lua diferente da nossa. A Cassini ficou sem combustível após 20 anos no espaço. A NASA enviou a espaçonave em uma ousada missão final à atmosfera de Saturno para proteger luas que podem ter circunstâncias favoráveis para a vida. Em 15 de setembro de 2017, a Cassini despencou na atmosfera de Saturno depois de quase 2 dezenas de mergulhos enlouquecedores entre o planeta e seus anéis de gelo, entregando dados de pesquisa até o fim. Sistema de posicionamento global, custo estimado, 12 bilhões de dólares. A Força Aérea dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS, um sistema de navegação por rádio baseado no espaço controlado pelo governo dos Estados Unidos. Ele pode identificar qualquer localização tridimensional para precisão de nível de medidor e tempo para confiabilidade de 10 nanosegundos em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O GPS é composto de 3 segmentos: o segmento de controle, o segmento espacial e o segmento do usuário. Para facilitar uma maior autonomia da espaçonave e aplicativos mais sofisticados de rastreamento da Terra, o compromisso da NASA de liderar o futuro em descobertas científicas, pesquisas aeronáuticas e exploração espacial exige o desenvolvimento proativo e a implementação de vários aplicativos GPS. As origens do GPS podem ser rastreadas até a era Sputnik, quando os pesquisadores descobriram como rastrear satélites usando mudanças em seu sinal de rádio, conhecido como efeito Doppler. O segmento espacial do Sistema de Posicionamento Global atualmente consiste em mais de 30 satélites totalmente funcionais, cada um equipado com um relógio atômico redundante e uma rede de controle de solo que monitora a rede 24 horas por dia, 7 dias por semana. SLS Orion, custo estimado, 23 bilhões de dólares. O SLS, o Sistema de Lançamento Espacial da NASA, é um sistema de propulsão para cargas pesadas desenvolvido pela NASA que estabelece as bases para a exploração espacial humana além do nosso sistema solar. O SLS é o único foguete com poder e capacidade para enviar a espaçonave Orion, completa com carga e astronautas, à Lua em uma única missão, e está programado para ser lançado no início de 2022, por enquanto. A NASA usará uma configuração conhecida como Block 1 para o lançamento do Artemis, o primeiro voo combinado do SLS e do Orion. O SLS terá um empuxo máximo de 8,8 milhões de libras, 15% a mais que o foguete Saturno V. Para Artemis, a configuração do Block 1 enviará uma espaçonave Orion sem tripulação 40 mil milhas mais longe do que a Lua, 280 mil milhas da Terra. Antes de a NASA passar para um voo com tripulação, os engenheiros irão monitorar e modular o desempenho do sistema integrado de SLS, Orion e seus sistemas terrestres de exploração. Se tudo correr bem, a missão Artemis II enviará astronautas em um voo para orbitar a Lua, abrindo caminho para a missão Artemis III de pousar astronautas na Lua em 2024. Programa Espacial Apollo, custo estimado, 110 bilhões de dólares. O programa Apollo começou na década de 1960, na mesma época do primeiro voo da humanidade. Link 16. A NASA criou o módulo de comando Apollo especificamente para este programa. Era uma cápsula que acomodava até 3 astronautas. Os astronautas viajaram de e para a Lua no módulo de comando. Era muito mais extenso do que as espaçonaves Mercury e Gemini, e os astronautas dentro tinham bastante espaço para se mover, dependendo da noção de bastante, já que o espaço da tripulação era do tamanho de um carro. O módulo lunar, uma espaçonave separada, foi utilizado para pousar na Lua. Esta nave transportou astronautas da órbita lunar até a superfície da Lua e de volta à órbita. O próprio módulo lunar poderia transportar apenas 2 astronautas. Como tal,
Buzz Aldrin e Neil Armstrong tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na Lua em julho de 1969 durante a missão Apollo 11, bem a tempo de manter a meta do presidente John F. Kennedy de colocar uma tripulação no satélite natural da Terra e retornar com segurança até o final da década. Talvez a conquista mais notável da história, as missões Apollo transportaram 24 pessoas para a Lua, 12 na superfície. E continuam sendo as expedições mais ambiciosas já tentadas. Estação Espacial Internacional, custo estimado, 150 bilhões de dólares. A Estação Espacial Internacional é uma maravilha técnica e um símbolo do que pessoas de muitos países diferentes podem fazer quando trabalham juntas. A Estação Espacial Internacional, ISS, é o maior objeto artificial do espaço, pode até ser vista a olho nu se as condições forem perfeitas. Ele fornece condições únicas para conduzir experimentos científicos e estudar os efeitos de longos períodos no espaço em humanos. O primeiro componente da Estação Espacial Internacional foi lançado em órbita pela Rússia em novembro de 1998. O módulo de controle russo Zarya foi lançado por um foguete russo. 2 semanas depois, em órbita, o ônibus espacial Endeavour, transportando nó da unidade dos Estados Unidos, fez contato com Zarya. A equipe então conectou o módulo Zarya ao nó Unity. Mais peças foram adicionadas à estação nos próximos 2 anos, a fim de torná-la habitável para nossos astronautas. A primeira tripulação a bordo fez o seu caminho para a Estação Espacial Internacional em 2 de novembro de 2000, e desde então os astronautas de nações de todo o mundo a têm chamado de casa por um período limitado de tempo. Programa do ônibus espacial, 209 bilhões de dólares. O programa do ônibus espacial na década de 1970 deu origem ao primeiro ônibus espacial orbital do mundo que poderia ser reutilizado, em vez de foguetes, que só podiam ser usados uma vez e eram descartados após cada lançamento. Consistia em um tanque externo, 2 foguetes ou propulsores externos e o famoso veículo orbital, um dos feitos mais conhecidos da engenharia já construído. 5 orbitadores foram construídos ao longo das 3 décadas de atividade do projeto: Atlantis, Endeavour, Discovery, Challenger e Columbia. Infelizmente, os 2 últimos foram destruídos durante as operações, os únicos percalços significativos em uma sequência de missões bem-sucedida. O programa do ônibus espacial custou entre 196 dólares e 209 bilhões de dólares, estimativa oficial da NASA, e teve 135 lançamentos, ao custo de mais de 1,5 bilhão de dólares por lançamento. O programa Shuttle foi sucedido pelo SLS, Space Launch System, apenas 2 meses após a última missão do programa, que ocorreu em julho de 2011. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!